integrante aqui do N Periferias, sou estudante de fisioterapia na USP. Hoje eu estou com o Cassius, que é estudante de Direito aqui na Faculdade de Direito da USP, e a gente vai falar um pouco sobre o quadro Vida de Estudante Periférico, que é um quadro que aborda as várias vivências de estudantes aqui da Faculdade da USP. Cassius, se quiser começando se apresentando, falando seu nome, sua idade, se quiser, como que foi sua trajetória para chegar até aqui? Claro, meu nome é Cassius, eu tenho 47 anos, moro na periferia de São Paulo, no Grajaú. Bom, a trajetória para chegar aqui ela é bem longa, né? Porque eu começo a minha vida profissional lá pelos 17, 18 anos como técnico de enfermagem, né? Fiz um curso de técnico de enfermagem trabalhando como manobrista, depois fiz o curso de enfermagem, criando meus filhos. Minha filha era pequena na época, e aí depois o curso de enfermagem me colocou numa posição um pouquinho melhor, mas ainda trabalhando muito, né? Eu trabalhava, depois de um tempo trabalhando em hospital, eu fiz um concurso, prestei um concurso no servidor estadual e trabalhei no servidor estadual durante 7 anos, se eu não me engano. E aí eu trabalhava no servidor estadual à noite e trabalhava também num outro concurso que era um concurso do estado e outro do município. No município eu trabalhava num posto de saúde. Então à noite eu trabalhava assim na neurocirurgia, cirurgia vascular, pronto-socorro, centro cirúrgico. Eu trabalhei em quase todos os setores de hospital. E aí, qual que foi o caminho de sair da área da saúde, consolidado na carreira, para ir para o direito, depois de quanto tempo que você estava trabalhando? Mais de 10 anos? Mais de 10 anos, 12 anos eu trabalhei. Qual que foi o start para você fazer essa mudança? O start foi justamente a falta de mobilidade financeira e a falta de mobilidade intelectual. E quando eu tinha 28 anos, mais ou menos, eu me vi ali num lugar onde eu não teria nenhuma outra opção a não ser continuar vivendo daquele jeito até o fim da vida. Então, sim, eu não tinha como progredir naquele sistema, né? Trabalhando à noite, das 7 da noite às 7 da manhã, e aí das 7 da manhã ia para o outro trabalho e trabalhava das 7 da manhã até as 17 horas. Acho que era até 17 horas mais ou menos. Então, nessa época, aconteceram alguns eventos que me levaram a pensar que talvez eu pudesse modificar minha trajetória. Nessa época, em particular, um dos eventos que aconteceu foi uma senhora que ela tinha uns 70 anos, mais ou menos, uns 60 anos, eu não me lembro, e ela aposentou e prestou o concurso novamente, porque, né, pode fazer isso, você poderia aposentar, prestar o concurso novamente, e aí você ficava num cargo como se fosse um cargo de confiança, um cargo que te desse menos trabalho, né? E essa senhora, um dia ela estava chorando e falou, e aí eu peguei e falei com ela: por que a senhora está chorando? Qual é o problema? Eu sou muito desrespeitada. Ela falou: eu sou muito desrespeitada nesse lugar. Eu trabalho aqui há anos, eu sempre fui dedicada, eu sempre fiz tudo, eu sempre fui uma pessoa que chega no horário, que faz as coisas da maneira mais correta possível, e hoje, porque eu tô velha, hoje as pessoas me desrespeitam, o meu chefe me desrespeita. E aí, isso me fez pensar uma coisa que foi muito importante para mim na época, que eu perguntei para ela: desde quando você trabalha na enfermagem, como auxiliar de enfermagem? Ela falou: desde os 20 anos. E aí você pensa numa coisa junto comigo: 20 anos
até, vamos contar que 60, eu tenho certo que 60 no mínimo ela tinha, né? Então vamos contar 60, são 40 anos. 40 anos. Em 40 anos, pensa o que você pode modificar na sua vida em 40 anos. 40 anos é muito tempo. 40 anos é muito tempo para você ficar no mesmo lugar, fisicamente, intelectualmente e financeiramente, no mesmo lugar. E ainda para chegar no final desse período, você correu o risco de ser desrespeitado e invalidado todo esse percurso que você fez. E aí eu decidi que aquilo não era para mim. Eu falei, eu não quero isso para mim. Eu quero um outro caminho. Eu quero uma outra direção para minha vida. E aí eu arrumei um problema, porque eu pensei, eu não quero, mas o que eu quero? Eu não sabia o que eu queria. Eu falei, pô, não sei. Quando eu me perguntei, eu falei, pô, eu não sei o que eu quero. Você já tinha nascido, né? Eu tinha minha filha tinha já, na época ela já tinha 6, 7 anos. O meu filho, que hoje está com 23, tinha 4 ou 5 anos. 2 filhos pequenos. 2 filhinhos pequenos. Então eu estava num momento em que eu era novo também, eu tinha minhas dúvidas, eu tinha meus anseios, eu queria fazer algo diferente, construir algo diferente, mas como? Como fazer isso, né? E para onde? Para que lugar? E aí, como eu era técnico de enfermagem, na época o que eu almejei foi ser médico. E eu bolei um projeto na minha cabeça, que era, eu vou tentar durante 10 anos, porque se eu ficar parado aqui, de qualquer forma o tempo passa, né? Sim. Então eu vou começar de alguma forma, eu vou começar com o que eu tenho e vou fazendo aos poucos com o que eu tenho. Você Na fez um época, plano a longo prazo, de 10 anos, com algumas metas. com algumas metas. Mas a meta era não ficar parado no mesmo lugar. Assim como eu aprendi o piano dessa forma, porque eu não fiquei parado no mesmo lugar, e como eu aprendi outras coisas, aprendi inglês, porque pensando dessa maneira, né, que, pô, se todo dia você estudar um pouquinho de inglês, talvez... Autodidata, você aprendeu Sim, inglês? sim. No piano também? Piano também. Piano também. Mas com esse pensamento de que se você fizer um pouquinho todo dia, no seu espaço que você tem ali, talvez você, em 10 anos, você seja um pouquinho melhor do que quando você começou. Faz sentido, né? Faz sentido. Total. Então, quando eu decidi fazer isso, eu tinha um colegial, eu não concluí o colegial, né? E aí eu falei, pô, e agora eu vou ter que terminar o colegial, porque para acessar uma universidade pública, aliás, eu nem tinha ideia ainda de fazer uma universidade pública, eu só tinha ideia de que eu ia cursar uma universidade, eu precisava concluir o colegial. E aí a forma que eu consegui, depois de conversar com alguns amigos que foram aparecendo para me ajudar nessa ideia, né? Que eu não sabia que existia cursinho pré-vestibular na época. E aí eu conheci amigos que me indicaram, que falaram, olha, sem o cursinho pré-vestibular você não vai conseguir fazer isso, porque a concorrência que você vai ter é uma concorrência que eles estão fazendo isso. E eles já estão fazendo isso há muito tempo do que você. Eles estão se preparando para isso. Sim. Você não, você vai fazer isso, mas fazendo todas as outras coisas da sua vida, cuidando dos seus filhos, indo para sua casa, pegando um ônibus lotado e tudo mais. E aí eu falei, tá, tudo bem, o ônibus lotado eu vou pegar de qualquer jeito durante os 10 anos. O meu filho, eu vou ter ele, vai crescer também. Então eu decidi que eu ia fazer isso, né? Eu ia tentar construir alguma coisa diferente para mim.
No próximo ano, eu me matriculei no ângulo. Mas no modo mais barato que tinha do ângulo para poder Isso estudar. foi em que ano, mais ou menos? Foi em 2007. 2007. Eu tenho certo porque eu tenho as carteirinhas todas dos anos que eu estudei. Eu estudei vários anos. E por que eu estudei vários anos? Porque no meu projeto eu pensei o seguinte: se eu fizer o colegial, eu tinha o primeiro colegial, certo? Se eu fizer o colegial, eu vou ter que fazer o primeiro, segundo, terceiro colegial numa escola pública que a gente sabe que não tem uma qualidade razoável. Sim. E não vou estar preparado para entrar numa universidade e ainda vou ter que fazer o cursinho depois. Fazendo o cursinho, eu faço o cursinho, eu aprendo como que é o sistema de estudar pelo cursinho e fico preparado para... Aí eu já tinha essa informação. O Estado ministra uma prova todo ano, que é como o Enem, não sei se vocês conhecem. E essa prova ela te dá Você conclui. Então, o meu diploma, o meu certificado do colegial é do EJA, é do Ensino de Jovens e Adultos, do INSEJA. É do INSEJA. E você faz só uma prova e você conclui o ensino médio. Conclui o ensino médio. E aí foi isso, eu estudei no cursinho pré-vestibular nos 3 primeiros anos, né? Os 3 primeiros anos foi para entender o que era para poder aprender mesmo de verdade. E aí no 3º ano eu achei que eu estava pronto para fazer medicina, e eu estava pronto mesmo, na verdade. Eu tinha largado um emprego nessa época e eu fiz uma loucura assim. Eu larguei o emprego e vendi meu carro para fazer 1 ano de cursinho para vestibular na raça. Só que assim, o erro que eu cometi foi que eu contava com a minha força de vontade, eu contava com a minha determinação, eu contava com tudo, mas eu não contava que a gente convive com seres humanos. E não são todas as pessoas que compreendem o que está dentro de você, o que você está fazendo, que o projeto que você tem é um projeto que é sério e que pode dar certo. Então, eu enfrentei muitos problemas dentro da minha família porque as pessoas não entendiam que eu estudava e eu trabalhava mais do que eu trabalhava quando eu estava trabalhando. Então assim, quando eu trabalhava no hospital, eu trabalhava 7 horas, 12 horas. Quando eu estudava muito mais do que isso, porque eu acordava às 7 horas da manhã e eu estudava das 7 horas da manhã até as 10 da noite. E eu ia dormir assim, depois de ter estudado muito. E fiz isso no máximo, assim, com muitos problemas. Tive brigas, separação da minha esposa, que hoje ainda ela está comigo, mas na época houve. Tive rompimento com amigos, tive um monte de problema. E acabou que eu passei para a 2ª fase e não consegui entrar na universidade em medicina. Em 2014, eu já estava em 2014, né? Eu não consegui e tinha a possibilidade, eu tinha feito o Enem e tinha a possibilidade de cursar qualquer faculdade que eu quisesse, menos de medicina. Com a nota do Enem? Com a nota do Enem. E aí eu tenho uma afinidade com várias coisas, né? E uma delas é com tecnologia, com computação, eu programo também. Eu olhei para a tecnologia e eu falei, talvez seja alguma coisa bacana, né? Voltando um pouquinho para uma ideia que eu construí depois, aliás, indo um pouquinho mais para frente para uma ideia que eu construí depois, que é a ideia de que quando você escolhe um caminho, você escolhe para ser feliz. Né? Acho que todos nós, quando a gente escolhe alguma coisa, você escolhe um parceiro ou uma parceira,
você escolhe porque você quer ser feliz, você escolhe ir para uma faculdade porque você quer ser feliz. Quando a gente tem escolha, é óbvio, né? Sim. Porque nem todas as pessoas têm escolha, mas quando você tem escolha, a gente escolhe com o intuito de ser feliz. E aí, pensando nisso, eu falei, talvez eu possa tentar uma outra coisa, se for uma coisa que me leve a essa felicidade, né? Isso foi pensado depois, mas eu já sentia isso nessa época que eu então cursei no Mackenzie Engenharia. E aí eu estudei no Mackenzie durante 3 anos e meio, Engenharia Elétrica, mas teve um problema, que era a colocação profissional. Eu não consegui a colocação profissional quando eu estava no Mackenzie. Então assim, eu experimentei todas as nuances de estudar numa faculdade boa, porque o Mackenzie é uma faculdade muito boa, mas não sei se por conta a gente pode falar que talvez por causa do racismo, da estrutura, não sei. Mas o fato é que eu não consegui uma colocação profissional. E isso pesou muito porque a minha família precisava subsistir, a gente precisava comer, minha filha... E aí, nessa época, minha filha e meus filhos, eles já estavam chegando na idade de fazer o que eu não tive a oportunidade de fazer, que era tentar entrar numa universidade pública na época certa. Eu comecei a pensar que não dava para eu ficar naquela vida ali, porque eu estava vivendo de bicos, né? Então eu fazia, tem uma coisa legal que eu fazia no Mackenzie, que eu tinha um iPhone, quando lançou o iPhone, e eu aprendi a consertar, né? Um dia eu consertei uma tela de um amigo que estudava comigo na sala. E esse amigo indicou para outra pessoa, que indicou para outra pessoa. Eu ia aqui na Santa Efigênia, eu comprava as telas, né? Numa determinada época eu comprava as telas e consertava os iPhones do pessoal na sala, na hora mesmo. Então eu ia um pouquinho mais cedo para a faculdade, tipo 30 minutos antes, que às vezes eu demorava 20 minutos para trocar uma tela. E aí eu cobrava, tipo, a tela eu pagava, sei lá, R$100 na tela, cobrava R$250, enquanto nos outros lugares que consertavam, estavam cobrando tipo 500. Então pro pessoal era uma vantagem, porque, cobrava quase a metade do preço e ainda fazia em tempo real, assim, na frente da pessoa. Então eu fiz isso, essa foi uma das coisas que ajudou bastante a sobreviver nessa época. Você saiu de lá, você não chegou a concluir lá no Mackenzie? Não concluí, por causa dessa questão que meus filhos precisavam de subsistir. E aí eu fiz alguns bicos, fiquei trabalhando informalmente durante um tempo. Nesse período, aí depois de 2018 para frente, aí você veio direito? Como que o direito chegou nesse período? Então, eu trabalhando, eu ajudei a minha filha a entrar num cursinho pré-vestibular, né? Paguei o cursinho pré-vestibular para ela, e aí ela passou em Engenharia Biotecnológica na Unesp de Assis. Quando ela passou na Engenharia Biotecnológica, que era o que ela queria, e aí nós construímos também essa ideia de fazer o que quer fazer, né? E não o que dá. Não, sim, fazer o que quer fazer, sabe? Se preparar para isso e fazer o que quer fazer. E o legal foi que os meus filhos, eles compraram a minha ideia de que o estudo pode levar a gente para um lugar diferente, sabe? E isso foi muito legal porque me deu força para tentar de novo. Eu estava em 2017, eu peguei o jornal Amarelinho para achar uma vaga de emprego, de enfermagem, né? Eu tenho meu diploma, então tenho minha carteirinha de enfermagem, e aí eu falei, bom, vou voltar a trabalhar com enfermagem, deixa para lá esse sonho de faculdade pública,
tô cansado demais, eu tava cansado demais, assim, de tudo, sabe? Da vida, eu tinha levado muita porrada, eu tinha brigado, eu tinha lutado com todas as minhas forças, eu tinha ficado estudando durante horas e eu tava muito cansado mentalmente, sabe? Eu falei, não aguento mais isso. E aí em 2017, no finalzinho, eu pego o jornal amarelinho e tô procurando um emprego. Esse cara ali. Quando eu cheguei no final do jornal, tinha um comercial, tinha um curso pré-vestibular gratuito dos alunos de medicina da USP, Medicina. Nós estávamos já em outro momento, a minha filha tinha passado na faculdade, minha esposa já tínhamos nos reconciliado, tinha mais um filho, que é um menorzinho, e aí eu sentei com a minha mãe, com a minha esposa, eu falei, gente, eu preciso falar com vocês que é o seguinte, vocês sabem que eu não desisti de fazer a faculdade. Vocês sabem que eu estou vivendo esses últimos anos, foram os anos mais tristes que eu vivi, porque eu não estou fazendo o que eu quero. E eu queria tentar só mais uma vez, para ter certeza de que eu estou errado, que eu estou certo. Perguntei para minha mãe, a gente morava de aluguel, né, numa casa, e essa casa era uma despesa de R$800 do aluguel. Aí tem mais água e luz e tal. E aí eu perguntei para minha mãe, você consegue me ajudar com o aluguel? Aí ela falou, consigo, eu te ajudo. Eu falei, então eu vou me matricular no Medicina. E aí eu fazia uma marmita, ia para o Medicina às 8 da manhã, saía de casa, chegava tipo umas 9h30, 10 horas, e aí estudava durante o dia. E à noite eu fazia o cursinho, porque ele é um cursinho. E aí estudei no Medicina, estudei, fui para a segunda fase e fiquei por um. Mas aí em 2018 eu consegui uma bolsa de 100% no ano. E aí nós entramos na pandemia. No fim do ano, uma prima minha que já tinha feito o curso de enfermagem me ligou e falou, Cassius, você quer trabalhar num trabalho de enfermagem? Eu falei, legal. Ela, eu vou passar pro meu chefe e aí você conversa com ele. E aí o chefe dela me ligou e falou, olha, a gente tem um trabalho que é assim, você faz controle de Covid. Então você verifica, a gente tem que controlar o ambiente para que as pessoas não peguem Covid. Então você tem que fazer os testes, exigir que as pessoas usem máscaras, e a gente trabalha com evento de televisão. E aí o primeiro trabalho que tinha era um trabalho que eu ia ficar um mês fora de casa, só que isso era no meio da pandemia de Covid. E era uma equipe de 200 pessoas que estavam nesse evento. E eu que fazia o controle do Covid dessas pessoas. Então eu lembro que quando eu fui aceitar o trabalho, o médico ele veio conversar comigo e aí eu falei com ele assim, eu falei, olha, eu expliquei para ele minha história, né, um pouquinho, eu falei, olha, eu venho estudando, eu venho me dedicando, esse ano eu consegui uma bolsa no ano, eu estou estudando esse ano inteiro, estou estudando muito, e esse emprego, ele vai fazer uma diferença muito grande na minha vida. E aí eu conversei com o médico e pedi para ele que a única condição que eu precisava para poder fazer o trabalho, e eu falei, e eu estou precisando muito, eu não quero ser mal interpretado de que eu não preciso. E era um salário muito alto, porque não tinha ninguém que queria fazer o trabalho, entendeu? Sim. Então, tipo assim, era um salário para ficar fora, era um salário muito alto. E assim, eu tava precisando muito. Na época, nossa, eu tava vivendo assim do favor da minha mãe, né? Então, eu precisava muito mesmo. E aí eu falei pro médico, eu preciso muito, mas eu não vou desistir de estudar. Eu quero estudar, eu preciso estudar.
Ele falou, só isso? Muito legal, ele falou, eu pensei que você ia pedir alguma coisa, tipo, um salário maior, alguma coisa assim. Ele falou, só estudar? Não, tudo bem. Aconteceu que, depois de tudo isso, e no meio desse trabalho na pandemia, eu passei em medicina em Ponta Grossa e passei em uma universidade em Minas Gerais. Aqui em São Paulo eu fiquei com a nota alguns décimos assim. E aí eu tive que fazer uma escolha, né? Que era, eu vou para outra cidade, deixo minha família e corro o risco de acabar com o meu casamento e tudo mais. Eu tento entrar em medicina e corro o risco de não passar, né? Porque eu ia ter que ficar em lista de espera. E aí, jogando a minha nota do Enem, eu vi que em todas as universidades eu passava com folga em medicina. Aí eu volto para aquela questão de, tipo assim, que quando a gente procura um caminho, a gente procura ser feliz, né? E isso é um bom exercício, porque senão você corre o risco de insistir num caminho só e às vezes ficar infeliz naquele caminho porque você não consegue obter o que você queria. Mas na minha condição, né, eu já estava mais velho, já estava com 43 anos na época, eu pensei em várias coisas, em tudo isso, né? Na idade, na família. Eu não tinha pensado ainda no direito, mas aí tinha a medicina, o direito ou a engenharia. A engenharia eu já tinha tentado, nunca tinha pensado no direito. Eu nunca tinha imaginado que o direito pudesse ser um caminho bacana. Então, o que eu fiz? Eu fui conversar com alguns amigos, com vários amigos. Então eu sentei com a minha mãe, falei, olha, tem essas possibilidades aqui, o que a senhora acha? Não sei, olha, eu estou tanto para você fazer medicina, será que você não vai querer voltar para trás? E aí eu sentei com esse médico, que era, na época eu estava ainda trabalhando com a enfermagem e a gente estava no Covid. Tá? E aí ele fala assim, olha Cássio, vê, cara, fazer direito na USP não é qualquer coisa. Então, assim, é uma posição em que você tem muitas possibilidades. E aí ele falou, eu tenho amigos que fizeram medicina e que fizeram direito para trabalhar com direito médico, por exemplo. Então, essa é uma das possibilidades. E uma outra coisa, quem disse que você não pode fazer o direito, terminar o direito, ficar numa posição bacana e se depois você tiver, não tiver satisfeito, fazer medicina? Já que você chegou até aqui, para quem já fez tudo isso, por que não? E aí eu falei, de fato, verdade, né? Faz sentido. Conversei com um primo, que é um primo que ele é advogado, e ele quase me bateu, ele falou, pô, se você não ir lá para só ir matricular e entrar nessa faculdade, eu não sei o que eu faço, porque era o meu sonho. Eu nunca tinha entrado nessa faculdade. Nunca, jamais. E aí eu falei, vou ver, né? Vamos tentar, né? Vamos tentar ser feliz. Vamos ver se às vezes o caminho está aí. E aí eu me matriculei, passei em 10º lugar, uma colocação bem legal. Entrei na faculdade e comecei a entender do que se trata a faculdade de Direito e as possibilidades que tem dentro da faculdade de Direito. E aí eu comecei a ter aula com pessoas que eu só ouvia falar de longe, Ricardo Lewandowski. Aí começou a cair a ficha, sabe? De entender que eu estava num espaço que durante muito tempo foi disputado por conta da questão de você dominar o poder, porque o direito se trata disso, né? De você se empoderar. E eu pensei que talvez essa ferramenta é uma ferramenta que pode ser utilizada por mim e que deve ser utilizada por nós de periferia, negros, né, sobretudo. Talvez fosse um caminho bacana. E aí foram acontecendo, assim, que realmente construiu um caminho bem feliz. Então, eu participo de tudo.
dentro Sim. da faculdade. Jurídico. Eu jogo basquete, Basquete. eu participo dos jurídicos, eu participo com os meninos aqui das questões que tem dentro da faculdade, das extensões. Engraçado, porque o meu maior medo quando eu entrei aqui era a questão da idade. Choque geracional? Não, choque geracional não, porque eu tenho uma cabeça bem aberta. Eu acho que eu tenho essa capacidade de conviver com pessoas que são mais novas que eu, sem querer ser novo, sem querer, porque né, não tem cabimento. Eu sou um senhor de 47 anos. Essa é a minha realidade, eu sou um senhor de 47 anos. Mas isso não impede que eu tenha uma amizade com você e que a gente produza coisas legais juntos, sabe? Que a gente vá no bar, que a gente beba uma cerveja, que troque ideia, que a gente brinque, que a gente dê risada. E aí é isso. E eu acho que essa perspectiva, essa visão, eu acho que ela me faz ser bem-vindo em quase tudo. Acho que quase todos, né? Os que eu não sou bem-vindo, eu não sei. E como que está sendo essa experiência? Porque 21 foi a pandemia, foi online, né? E aí 22 você entra aqui pela primeira vez, né? Vai retomando. Então, a primeira vez que eu entrei, na verdade, foi numa entrevista para o SPTV. Ah, sim. Eu não conhecia e aquela é a primeira vez que eu entro nessa faculdade e eu falei, pô, isso aqui é fenomenal, é muito bacana. Aí depois, quando eu ingressei de fato, de entrar na faculdade, de sentir como que é estar aqui, que eu comecei a entender como que é a política, né? A política é muito forte dentro dessa faculdade. E depois, quando eu comecei a entender isso, eu falei, pô, que legal, que bacana. E o professor Campilongo, acho que logo nos primeiros dias, ele fez um discurso e ele fez uma fala endereçada aos negros da faculdade. Ele falou, vocês que estão entrando, a turma que está entrando aqui, de negros que está entrando aqui, essa faculdade é de vocês. Vocês têm que tomar posse dela e modificar ela, porque a faculdade é isso, essa faculdade é um órgão vivo em que as pessoas que estão dentro dela é que constroem ela, é que modificam. E isso é um discurso muito interessante, porque é óbvio, sempre a gente tem crítica, tem problemas, tem coisas a ser superada. Existe racismo, existe etarismo, existe o machismo. A gente vê que tem muitas coisas que não são rompidas, como por exemplo o Dom Pedro aqui atrás das nossas costas. Mas, por outro lado, nós estamos aqui. Nós temos que tomar posse disso. Igual a gente falou anteriormente, antes de entrar nessa sala, e que essa sala é nossa. Essa sala, ela é nossa, é minha e sua. Essa escola é pública. Ela é uma escola que foi construída por nós, pelos nossos antepassados. Ela foi construída com suor nosso. Então, não faz sentido que a gente não tome posse de um lugar como esse. Não faz sentido que a gente só fique olhando do lado de fora, e mesmo quando a gente está dentro, a gente fica olhando do lado de fora porque a gente não consegue se sentir pertencido ao lugar. Essa é uma coisa que eu acho que nós, negros, temos que começar a modificar na nossa mente, de tomar posse dos lugares onde a gente está. E por muito tempo, acho que não posso deixar de mencionar que a Faculdade de Direito não deixou Luiz Gama estudar aqui em 1850, claro, no século XIX. A USP foi a última faculdade a aderir ao sistema de cotas. Então, a gente está aqui hoje, a gente, né, apossado nos espaços e empoderado nos nossos corpos dentro desse ambiente é muito poderoso, de fato, né? Porque sim, existe um trabalho, um projeto político que pra gente não tá aqui, né? Claro, e você vê o massacre que é ainda realizado hoje em dia, total, nas periferias, e é um massacre que sempre foi realizado, que hoje tem a visibilidade porque todo mundo tem celular. E aí estão registrando as atrocidades, que são atrocidades que acontecem na nossa sociedade desde sempre. Não se engane que o soco que o policial deu no rosto da mulher
só foi agora. Não se engane que o tiro que o policial deu naquele menino dentro do barraco, que foi só agora. Não se engane achando que essas coisas de jogar a pessoa da ponte, aquilo ali não acontece desde agora, acontece desde sempre. Só que durante todo esse tempo que acontecem essas coisas, nós não tínhamos nenhuma possibilidade de nos defender, nenhuma. Ainda não temos, mas hoje, pelo menos, mesmo sendo pobre, a gente tem um celular ruim para poder gravar e para poder contar a nossa história, que é a história que sempre foi contada pela boca do outro. Foi um confronto com a polícia e era um ladrão. Talvez eu tenha fugido, tenha dado a sorte de não estar nessa estatística, que isso também é muito importante, né, de falar. De chegar aqui e estar nesse lugar, muitas vezes foi por sorte, porque... Muitos caças ficaram no caminho, né? Muitos. E como um moleque, às vezes eu nem sabia o que estava acontecendo, eu não tinha noção. Hoje, mais velho, eu tenho um medo tão grande pelos meus filhos, por mim e pelas pessoas que eu conheço. Eu tenho medo. Eu vou para minha casa todos os dias, eu saio, eu chego em casa por volta das 2 horas da manhã. E eu tenho medo. E um medo que eu não tinha, porque antigamente eu era ignorante. Eu falava, tá tudo bem, eu vou chegar em casa. Mas foi sorte, pura sorte. Não me engano que hoje eu estou aqui porque eu sou um ser dotado de uma estratégia. Não foi sorte. E aí eu estou nesse momento onde, é muito legal estar junto com meninos que têm menos da metade da minha idade e poder jogar basquete junto. É uma coisa, é espetacular. Eu não imaginava que eu pudesse fazer isso com 47 anos. E com qualidade. Então eu não imaginava, por exemplo, que eu ia passar numa entrevista para trabalhar num dos maiores escritórios que tem em São Paulo. Eu não tinha essa percepção. Eu achei que isso não ia dar para fazer isso por causa da idade. Eu achei que eu ia chegar na hora da entrevista e o pessoal ia falar: acho que está muito velho, não serve para ser estagiário. E não foi o que aconteceu. Mas eu acho que também se deve a essa questão de estar aberto para aprender, estar aberto para conversar com uma pessoa que é mais nova que você e não achar que você sabe tudo, né? E poder aprender com aquela pessoa, poder conviver e trocar ideia. E tem uma outra coisa também que é muito legal, é que às vezes as pessoas me veem como um exemplo mesmo. Isso me deixa um pouquinho preocupado, porque eu sou um ser humano e eu tenho muitos erros, então isso é uma preocupação. Mas ao mesmo tempo me deixa muito feliz de saber que legal que é um exemplo, né, de estar num lugar desse. E eu acho que isso também impulsiona a viver todo dia, né? Às vezes quando você está muito cansado, como a gente falou antes, o projeto que eu fiz para mim, ele serviu para demonstrar para minha família, por exemplo, que dá certo. Então hoje o meu filho está na universidade pública, minha filha está na universidade pública, eu tenho um sobrinho que está na universidade pública, o namorado da minha filha está na universidade pública, e todos os meus sobrinhos, eles me ligam para pedir dica, para falar que estão fazendo o Enem, que estão fazendo a prova. Tem 2 sobrinhos meus hoje que estão no Medicina. O meu filho estudou no Medicina e ele passou na USP estudando através do Medicina. Então, assim, respondendo a sua pergunta, que foi como que é hoje para mim estar aqui, para mim é diferente, porque depois de todo esse percurso, eu ainda estou começando a colher as coisas que eu fui, né, plantando durante todo esse tempo, às vezes até sem saber. Mas, por exemplo, estar aqui e poder conversar com você e muito mais pessoas através de você é uma felicidade, né? E eu volto a falar, a gente não busca ser triste. É que aí você está em todos esses espaços, no Quilomboche, que é o coletivo negro aqui da Faculdade de Direito,
tá no basquete, aí você frequenta os treinos, vai nos jogos jurídicos, nos campeonatos. Fez pesquisa e tirou eu tô fazendo pesquisa, uma iniciação científica, e aí é sorte, né? Eu sei que isso não é o comum para todas as pessoas que são negras dentro dessa faculdade. Eu sei disso. Mas aí é a questão de sorte. E aí chega um professor que ele te acolhe ali e fala, olha, acho que a gente pode construir um projeto. Realmente começa a construir um projeto e incentiva que você seja professor, por exemplo, dentro da faculdade. Então acho que essas coisas que acontecem comigo são coisas que são extraordinárias e que eu não tenho, eu não consigo atribuir a eu ser bom em alguma coisa, porque não é isso, é sorte mesmo, né? É a sorte de você estar num lugar certo e encontrar com a pessoa certa, né? Eu acho que isso... Tem bastante. O ruim é que nós negros, se a gente for contar só com a sorte, às vezes a gente fica numa situação muito ruim, né? Porque nem todos nós temos sorte, né? Temos a sorte de estar no lugar na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa. Às vezes é o lugar certo e com a pessoa errada. Às vezes não é o professor bacana, às vezes é o professor racista, que te pega e coloca para baixo e que dali você entra num buraco e você não consegue mais sair e começa a achar que todos os professores que estão ali no seu entorno são igual aquele e você se fecha. Eu sei que eu tenho essa sorte de muitas vezes estar num lugar, né, e dar certo. Participo também de um programa muito importante dentro da faculdade, que é o Incluir Direito. O Incluir Direito, ele é um programa que ele tem parceria com mais de 60 escritórios grandes de São Paulo. E nessa parceria, há um treinamento para os alunos negros da faculdade, aulas de inglês, aulas de racialização, que é oferecida pela Isadora Brandão, que era da pasta da Secretaria de Direitos Humanos. E esse projeto ele é muito legal porque ele é justamente para responder uma pergunta que a gente faz: quantos negros tem no escritório trabalhando, né? E quantos negros são sócios, por exemplo? Esse projeto, ele de fato ele funciona. Existe uma aderência razoável para que as pessoas entrem nos escritórios. Mas esse projeto é legal porque dentro do projeto existem algumas vagas que elas são destinadas para as pessoas do projeto. Então, por exemplo, tem 2 vagas, mas essas 2 vagas para as pessoas do projeto. E isso é muito legal porque realmente vai modificando o escritório. No escritório que eu estou, existe uma modificação real. A gente tem um longo caminho ainda pela frente no que diz respeito à igualdade racial. Sim, total. Aí, caminhando para o final, o que você vê como futuro, como expectativa para você, para sua família, para as pessoas que você conheceu aqui também, né? Se você pretende continuar no direito, você bateu muito nessa tecla de ser feliz. Eu queria saber se você está de fato feliz aqui na Faculdade de Direito. Se não está, o que você pensa no futuro? Ou se de fato, mesmo com a trajetória alterada um pouco ali, você chegou num lugar que, nossa, eu tô feliz, é isso que eu quero, quer seguir a docência, não quer? Qual que é a sua expectativa para o futuro? Agora eu tenho alguns projetos, eu tô feliz, estou muito feliz. Entendi que tem uma coisa que é muito bacana, que é o direito, e além de você ser o operador do direito, o direito também se trata de você criar as conexões. E um dos lugares melhores para se criar a conexão é dentro dessa faculdade, é dentro da Faculdade de Direito da USP. Então aqui você tem a oportunidade de criar conexões com os maiores juristas que vão trabalhar no futuro, né? Isso é muito bacana. Então assim, eu tô muito feliz, eu tô criando muitas conexões legais, de amizades legais também.
e aprendendo muito com muita gente boa. Aqui tem muita gente boa. Esse evento que está acontecendo aqui agora é um evento muito enriquecedor, né? É um evento diferente. Então, essas coisas, elas fazem a gente perceber que o caminho que você tomou, ele realmente vale a pena. O Mário Sérgio Cortella, ele fala assim que a felicidade é um momento que a vida vibra de uma maneira vibra tanto que você sente que vale a pena estar vivo. Eu acho isso muito legal, essa ideia, e é realmente isso. Então, o que todos nós procuramos? Nós procuramos isso mesmo, né? Fora toda essa luta de classes e tudo mais, eu acho que o que a gente gostaria era que realmente nós fôssemos todos iguais e a gente pudesse caminhar e fazer as coisas que fazem sentido na vida, né? Em vez de ficar só lutando o tempo todo, né? O tempo todo você lutando para sobreviver, lutando para poder comer, lutando para poder ver o seu filho não passar pelas infelicidades que você passou na sua vida. Então eu acho que eu tô feliz. O caminho que eu escolhi foi o caminho, como eu disse, que fez as pessoas da minha família tentarem trilhar o mesmo caminho. Então isso me deixa muito mais feliz, porque legitima que o caminho é esse mesmo. Ver meninas como você e como os meninos que eu convivo aqui todo dia é muito gratificante também, porque indica que realmente nós estamos modificando. Na época que eu era mais novo, isso aqui nunca ia acontecer num local como esse e com duas gerações totalmente diferentes, né? De qualquer forma, o ponto é que isso aqui é um evento diferenciado, e se tratando ainda de duas pessoas negras, e eu acho que a gente está construindo sim um futuro diferente, sabe? Ainda tem muita coisa para se fazer, a gente não pode se enganar que existem os projetos que são para dizimar, que são para que a gente não esteja num lugar como esse, mas eu vejo que a gente está construindo um futuro diferente. Eu tenho essa percepção. Eu, por exemplo, eu vejo acontecer essas tragédias desde sempre e a gente fala, pô, quando que acaba isso, né? Eu acho que a geração de vocês está fazendo um bom trabalho. Tem duas coisas que eu queria comentar, né? Essa questão da felicidade que você disse. Teve uma frase que eu vi esses tempos que é: quando a morte me encontrar, que ela me encontra vivo. Que ela me encontra vivo. Não no sentido vivo de estar com vida, mas no sentido de estar vivendo. E acho que isso é muito importante, né, pra gente. A questão das gerações e tudo mais, eu acho que tem muito disso, essa nossa geração tá fazendo, mas eu acho que você... toda essa representação de tudo que a gente quer, né? Eu tô olhando aqui pra você, conversando, trocando ideia, eu acho que é muito aquilo do que eu almejo ser. Eu acho que é por isso que seus filhos, seus amigos, eles olham pra você com esse lugar de referência, e eu acho que pra mim se tornou muito nítido. Então, queria agradecer de fato pela entrevista, por esse momento. Eu acho que foi muito enriquecedor pra mim, acho que pra todo mundo que tá assistindo. E é incrível tudo que você falou. Eu acho que queria ficar aqui muito mais tempo, mas queria agradecer por toda a sua história, compartilhar conosco e também ser um pontinho de esperança para todo mundo, tanto para a geração mais nova quanto para a geração mais velha, independente de tudo. E é isso. Eu queria saber se você tem algum recado final pro pessoal, enfim, para quem tem um sonho também de cursar uma graduação estando um pouco mais velho. Eu vou falar o que falaram para mim quando eu entrei pela primeira vez nessa faculdade. Esse espaço aqui, ele é nosso. Esse espaço é para ser ocupado por nós. E é mais difícil para nós estarmos aqui. É mais difícil para nós ocuparmos esse espaço. Mas quando estiver lutando, sempre pense que
existe um planejamento para que você não esteja aqui. E que é justamente por isso que você deve ocupar esse espaço. Então, eu acho que se eu tenho uma mensagem, a mensagem é essa. Estejamos nos espaços. E me encontre aqui na faculdade se você for fazer direito. É isso. Vou finalizando aqui, pessoal. Agradeço muito, Cassius, pela entrevista. Foi muito grandioso tudo que a gente conversou. E tenho certeza que isso vai estar disponível para um monte de gente se inspirar também. Agradeço e é isso, pessoal. Tchau, tchau.